Você já fez um trabalho, entregou uma atividade, recebeu vários elogios, mas só que ao invés de você se sentir orgulhoso, você passa o resto do dia lembrando de tudo que você fez errado no projeto? Você faz um trabalho incrível, mas só consegue ver os erros. Não acha isso estranho? Como é que uma pessoa pode fazer algo bom, mas só que no final sentir que isso ficou uma porcaria? Sentir que não foi o suficiente. Exemplo, você começa com uma coisa importante. Você tá gravando seu vídeo, tá editando seu vídeo, tá fazendo um desenho, tá fazendo algum trabalho. Só que mesmo antes de terminar, sua cabeça começa a falar: eu podia ter feito melhor, essa parte ficou ruim, aquilo ficou estranho. Já começa já a amaldiçoar, sabe, o próprio desenho, o próprio projeto. Ele ainda nem tá pronto, mas a nossa cabeça já começa a levantar esses questionamentos. Começa a mostrar os erros. Só que quando as pessoas olham o seu trabalho, falam as coisas legais que tem, você só consegue olhar os erros. Você só consegue olhar os pontos que você tem que melhorar. As outras pessoas nem estão percebendo se você errou naquele acorde, naquela música, ou se o cabelo ficou um pouco desproporcional. As pessoas olham e falam: ah, cara, que legal, eu achei esse desenho legal. Só que você começa só a olhar os seus erros, só a olhar o que você precisa melhorar. Tipo, você nunca faz um desenho que você chega e fala: cara, esse desenho realmente foi bom. Você nunca se sente realmente suficiente com aquilo. A gente sofre com aquele pensamento que isso não foi o bom, ou que aquilo ainda não está perfeito. Exemplo, isso pode ter acontecido depois de uma conversa, você conversou com uma pessoa, você viu umas coisas erradas, você nem precisava ter dito. Talvez numa prova, você foi lá, tirou uma nota alta, mas só que se não tirou a nota mais alta, então você errou uma coisinha besta. Talvez um vídeo que você publicou, você está digitando, você fala: não, você quer, olha esse corte não ficou legal. Ou talvez até mesmo algo simples no trabalho, talvez no trabalho na escola. Sempre tem algo, sabe? Você faz algo bem, recebe elogios, mas parece que a sua própria crítica tem um peso muito maior do que o seu resultado bom, do que os seus acertos, entende? Eu lembro até de um relato lá de uma série lá no YouTube, um piloto, que tinha um piloto lá que era de uma animação, era, por sinal, não tem nenhuma dimensão dela, de Like a Daisy, e nessa animação lá, uma das pessoas que foi contratada para trabalhar, se eu não me engano, para fazer umas sketches, foi uma pessoa que tinha um pouco problema sobre autossabotamento. Autossabotamento. Ela auto se sabotava. Ela ficou encarregada de fazer alguns desenhos lá, eu acho que algumas sketches, só que ele falou publicamente em vídeo que muitas vezes ele sentia que nunca era bom o suficiente, que nunca estava bom o suficiente, e ele sentia principalmente o medo de não ser o suficiente para estar junto com aquele grupo. Você não acha algo horroroso? Só que até mesmo a criadora disse: não, tá tudo bem, você fez uma coisa legal e tudo mais. Mas só que você vê que muita gente, mesmo tendo muitas habilidades, mesmo fazendo uma coisa com bastante excelência, ela sente que nunca é o bastante. Ela sempre sente que tem um sabotador dentro da cabeça dela. Você faz algo de bom, mas só que ele só consegue ver o lado ruim. Você faz um desenho incrível e ele só mostra a parte que ficou desproporcional. Você faz uma música da hora que emociona todo mundo, mas você vê que você errou naquela sequência de acordes. Sempre tem alguma coisa que simplesmente destrói toda a sua autoimagem, ou todo o seu projeto na sua cabeça. Que destrói, sabe, o seu prazer por aquilo, porque você sente que não foi o suficiente. Só que aos poucos você começa a deixar de sentir alegria com as suas próprias vitórias. Não porque elas não existam, mas porque sua mente aprendeu a ignorar elas para só focar nas coisas que deram errado. Presta atenção, na nossa cabeça a gente tem dois tipos de pensamento. Dois tipos de pensamento. O pensamento consciente e o pensamento inconsciente. O pensamento consciente é aquele pensamento que a gente cria por conta própria. Quando a gente está pensando uma ideia, pensando no projeto, tentando criar uma imagem mental, esse é o nosso pensamento consciente. O pensamento inconsciente é o pensamento da nossa própria cabeça, onde que muitas vezes não tem nexo e ele sente apenas como se fosse junção de palavras, vamos dizer assim. Só que em muitas pessoas existe dentro da cabeça dela uma voz que não aceita os pontos que ela conseguiu, uma voz que não permite sentir satisfação. Ela quer cobrar todos os erros para que você não se machuque. Essa é a voz inconsciente, pensamento inconsciente. Muitas vezes por conta do que colocaram na nossa cabeça quando a gente é criança, por conta de nossos traumas, experiências, o nosso inconsciente acabou criando uma voz, vamos dizer assim. Ele é a própria voz, mas... E essa voz, ela meio que tenta proteger, tenta te ajudar. E muitas vezes ela aprendeu isso de uma forma não muito eficaz. O que é rejeitar as coisas boas do seu desenho e só focar nas coisas ruins do seu desenho. É um autossabotamento. É um autossabotamento. Muitas vezes esse autossabotamento pode até mesmo ser influenciado pelos seus pensamentos conscientes.
Porque um pode influenciar o outro. Mas só que a verdade é que isso se torna como se encher um copo que nunca fica cheio. Você alcança uma coisa que tanto gostaria, só que sua cabeça fala, isso não está perfeito, a gente vai ter que tentar outra vez, isso aqui não está bom, isso é horrível. Ou talvez você consiga realizar seu sonho, uma coisa que você tanto queria, mas menos depois você sente que você não é o suficiente. E aquilo ainda não era o suficiente. O que eu tô querendo dizer é que não importa quando a gente avance, parece ter uma voz na nossa cabeça que fala que a gente nunca vai conseguir o que a gente quer. Que a gente nunca vai conseguir. Ela fica dizendo que ainda falta mais. Você atinge onde você quer chegar, mas ela fala, não tá bom, falta mais caminho para percorrer. Só que presta atenção, essa voz, ela não nasceu com você. Nasceu principalmente, muitas vezes, nasceu por conta das comparações, das críticas constantes ou da necessidade de provar seu valor para alguém. Não acha horroroso isso? Com o tempo, essa voz pareceu ser sua, e hoje ela te acompanha em tudo que você faz. Por favor, me permite fazer uma pergunta para você. Se seu amigo se esforçasse tanto quanto você, errasse as mesmas coisas e acertasse tudo que você acertaria, você trataria ele da mesma forma que trata a si mesmo? Ou teria mais paciência, compreensão e incentivo? Será que se você tivesse um amigo que estaria passando a mesma coisa por você, sabe? Aquela sensação que ele tem que buscar a perfeição, aquele autossabotamento que tem na cabeça dele, será que você trataria da mesma forma que você trataria a si mesmo? Ou você trataria ele com mais paciência, compreensão e incentivo? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você nunca, eu repito, você nunca vai conseguir fazer um desenho perfeito. Você nunca vai conseguir fazer um trabalho perfeito. Pois sabe por quê? Porque a gente é humano. Apenas Deus é perfeito. Você tem que entender isso. A gente é humano. Apenas Deus é perfeito. Apenas Deus tem a capacidade de fazer as coisas de forma perfeita. Só que deixa eu te falar uma verdade. Você nunca, eu repito, nunca vai conseguir fazer um desenho perfeito, nunca vai conseguir fazer um trabalho perfeito, você nunca vai conseguir compor uma música perfeita, porque quem pode fazer isso é Deus. Porque a gente é humano. Apenas Deus pode fazer uma coisa de forma perfeita. Então presta atenção. Toda vez que a gente tenta ser perfeccionista, a gente tá cuspindo na cara de Deus. Porque a gente tá cuspindo falando que a gente pode ser perfeito como Ele. Só que não dá. A gente não consegue fazer nada de forma perfeita, porque a gente é dependente de Deus. O ser humano ele foi sempre independente de Deus e aconteceu um monte de coisas erradas quando ele tentou ser independente. Não estou dizendo que você não pode fazer um trabalho excelente, um desenho excelente. Claro, eu quero que você faça um trabalho excelente, um desenho excelente. Só que você não precisa tentar fazer algo perfeito, porque não é possível fazer algo perfeito e tá tudo bem. Você não precisa fazer uma música perfeita para você viver de música. Você não precisa fazer um desenho perfeito para que você consiga, sei lá, pra você conseguir impressionar alguém. Sabe, só faça da melhor forma, só faça de forma excelente. Não precisa procurar essa perfeição, porque ela não existe. Apenas Deus que pode fazer isso. O que importa é você dar o seu máximo. Se você faz um desenho dando tudo de si, não precisa se cobrar, pois você deu todo o seu 100%. Uma vez eu escutei uma história lá do Ivan Maia, não sei se ele tava falando isso se foi com o filho dele ou com a filha dele, mas só que o filho ou a filha dele tinha tirado uma nota na prova mediana, sabe, ou baixa e tudo mais. E ela ou ele tava meio triste e foi falar isso com o Ivan, né? E o Ivan simplesmente ele tinha dito o seguinte: você deu o seu máximo? Você deu o seu máximo? E ela disse, ou ele disse sim. E ele disse, então tá tudo bem. Então presta atenção, se um copo ele consegue aguentar uma certa quantidade de água, se você começar a colocar mais água, ele vai transbordar. Entende? Se aquele limite do copo é uma certa quantidade de água, você tentar colocar mais água, só vai fazer ele, sabe, só vai fazer a água cair. O que eu tô querendo dizer? Se você dá seu máximo, você vai dar seu máximo. Se você dá 100 reais pro seu amigo, você vai dar 100 reais, você não vai dar 120. Se você só tem 100 reais, você não vai dar 1 milhão, entende? O que importa é dar o nosso máximo. Porque se você deu o seu máximo, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque você deu o seu máximo. Então estude para a próxima vez, melhore, aprenda com seus erros, mas não precisa cobrar uma coisa que você, sabe, deu o seu máximo. Não tem como você dar 120. Se você tem 100% de energia, você consegue dar 120 de energia, porque o seu máximo é 100. E tá tudo bem. A vida não é só questão de você ir lá e tentar gravar um vídeo e ir na força bruta e tudo mais. A vida tem que ter estratégias. A vida a gente vai errar, a gente vai aprender. Não é questão só força de vontade. Exemplo, um dia eu vou ter uma prova de música. Eu faço aula de música e um dia eu vou ter uma prova. E se eu não conseguir passar nessa prova, eu não vou conseguir progredir. Eu vou, sabe, não é que eu vou reprovar, mas eu não vou conseguir continuar, vou ficar no mesmo lugar. Só que sabe uma coisa? Eu não tenho ansiedade por conta disso. Porque, pensa bem, se aquela prova é para decidir se eu tenho capacidades para continuar, se eu conseguir aprender tudo para continuar os estudos,
Então, se eu dar meu máximo e não conseguir, é porque eu não deveria. Pensa bem, se eu dar meu máximo para passar numa prova lá, onde que define se eu aprendi ou não, se eu dar meu máximo e não passar, quer dizer que eu não aprendi. Então, sabe, não é errado, vamos dizer, não existe o errado aqui. Aí eu vou lá e vou aprender até poder passar. Sempre haverá algo para melhorar, mas não quer dizer que você não possa reconhecer o caminho que você já percorreu. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Mas claro, carregue essa frase sem se cobrar. Porque Deus nunca pegou pessoas perfeitas para fazerem grandes criações. Muitas vezes ele trabalhava com pessoas reais, cheias de falhas, medos e limitações. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Crescer é importante, mas viver uma guerra contra si mesmo não é. Só que se você vive preso à autocrítica, sente que nunca é bom o suficiente, eu fiz um curso para você desenvolver uma autoestima saudável, dominar suas emoções e fortalecer a sua identidade com a palavra de Deus. Eu vou deixar o curso no link da descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo, te vejo no curso ou na próxima aula.